Prazer a todos, prazer em tê-los aqui de volta. Queria a ajuda de vocês para responder a seguinte pergunta: quanto é 2 mais 2? Bem, fiz a pergunta a diversos especialistas. O primeiro deles foi o matemático, formou prontamente que é 4. Mas, como estamos aqui na escola de engenharia, resolvi perguntar ao engenheiro também. Forneceu que é 4 mais uma certa precisão. E, como todo bom engenheiro, ele coloca alguma unidade de medida, no caso metro. Poderia ter sido quilogramas, amperes, e assim também fazem os físicos. Segundo a busca, perguntei para o médico. O médico prontamente disse que era 4, só que ele também disse que eu deveria esperar 48 horas para ver se continuava 4. Eu estava perto de um outro profissional de saúde, psicanalista, e disse que sonhou que dava 4. Então, acreditar no sonho dele. E você, programador, quanto acha que dá? Bom, nós podemos fazer um experimento. Já forneci aqui um programa, basicamente declara somente duas variáveis float, inicia com 2.0, depois declara a variável soma, o resultado da soma dessas parcelas, imprime o valor. Vamos ver quanto dá. Ah, 4, como era esperado. Retornar então. Posso responder a pergunta. O programador dá 4.000 com a precisão que foi pedida. Mas isso está um pouco fácil demais. Se eu quisesse usar números que tivessem ordem de grandeza diferente, por exemplo, a primeira parcela multiplicaria por 10 e a segunda parcela eu dividiria por 10. Quanto sairia? Bom, vamos a novo experimento. Vou aqui. Volto aqui, eu divido por 10. Vamos compilar e executar. Epa! 20.2, tudo bem mais. De onde veio esse 1? O que será que aconteceu? Bem, senhores, para matar essa charada, vamos ter que entrar no mundo da aritmética de precisão finita. Vocês viram em sala de aula a representação de números de pontos flutuantes, dada da seguinte forma: 1 bit para o sinal, 8 bits para o expoente, e a mantissa, que seria a parte fracionária do número, tem 23 bits. Bom, estou falando da representação também de 32 bits ou 4 bytes. Para eu remontar o número decimal, eu me valho dessa fórmula. Eu determino se é sinal, se é positivo ou negativo. A mantissa, no caso, ela aqui seria 1 ponto, e esse valor aqui multiplicado por 2 elevado ao expoente subtraído de 127, que é, no caso, a representação binária dele. Os trabalhos com decimais seria 10 elevado a um outro expoente aqui. Então vamos fazer passo a passo a representação com os números 20 e 0.2. Vamos lá, 20, um positivo. Por ele não ter uma parte fracionária, posso pegar diretamente a representação inteira dele. Convertendo então para uma potência de 2,
eu andaria aqui 1, 2, 3, 4 casas, então seria 12 elevado a 4. Então, o meu sinal é 0. O expoente, já que estou fazendo o processo inverso, em vez de subtrair 127, eu vou somar 127 ao meu expoente 4, 133, cuja representação binária é esta aqui. Agora a mantissa. Bom, sei que vou extraí-la da parte fracionária. No caso, esta aqui em reals. Então, como ela é bem delimitado, eu simplesmente vou completar com zeros até totalizar 23 dígitos. Este 1 aqui que está à esquerda do ponto, da vírgula, é simplesmente descartado. Então, juntando esses 3 pedaços, eu tenho a representação aqui de 20 em binário. O sinal, o expoente e a mantissa. Para 0.2, a coisa é um pouco mais sofisticada. Por exemplo, eu estou trabalhando com a parte fracionária. Então, vamos lembrar como converter um número fracionário decimal para binário. Quando fazíamos com números inteiros, você ia dividindo sucessivamente por 2 e depois pegava os restos de divisões na ordem inversa. Aqui o processo é análogo, porém iremos multiplicar sucessivamente por 2 e pegar as partes que estão à esquerda da vírgula, ou as partes inteiras dos números resultantes. Vamos lá. Primeiramente, primeira etapa, eu multiplico 0.125 por 2, 0,250, e a parte inteira é 0. Procedo novamente, a parte inteira continua 0, multiplico mais uma vez, a parte inteira realmente já tem parte 1, separo aqui e continuo as contas apenas com a parte fracionária. Como ela é 0, então qualquer coisa que venha depois também dará 0. Então eu pego, no caso, os números na sequência que eles aparecem e obtenho minha representação fracionária em binário. No caso, consegui o número exato. Vamos então repetir esse processo para 0.2. Da passagem, e por 2, 0.4, parte inteira é 0. Mais uma vez, 0.8 ainda está menor que 1. A próxima etapa seria 1.6, no caso 1 mais 0.6. Então, guardo aqui minha parte inteira e continuo o processo com a parte fracionária. 0.6 vezes 2 dá 1.2, então a parte inteira aqui e a parte fracionária guardo o número 1. Mais uma etapa, procedo apenas multiplicando 0.2 e tive o mesmo valor do começo. Então, a partir daqui, todo esse processo vai se repetir eternamente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma dízima periódica binária. Ou seja, eu não consigo representar 0.2 nos binários com precisão absoluta, como foi em 0.125. Então, minha representação será aproximada. No caso aqui, teria que andar 3 casas para a direita, então a representação vai ser ponto 1, a partir daqui dízimas se repetindo, 4 em 4 dígitos, vezes 12 elevado a menos 3. O sinal continua positivo,
o expoente, a mesma regra, somos expoentes menos 3 com 127, 124, de representação binária é esta aqui. Agora, a mantissa. É um processo parecido, eu aproveito apenas a parte fracionária, descartando um à esquerda do ponto, porque agora eu tenho que prolongar a dízima até atingir 23 dígitos. Isso aqui é um pequeno detalhe. Repetindo a dízima para 4 ciclos de 4, ponho no último. Se eu simplesmente truncasse, terminaria aqui em 00. Porém, como a coisa prossegue com o número 1, ocorre um arredondamento e o último zero é promovido a 1. Juntando os três pedaços, essa aqui é a representação de 0.2 em binário, segundo padrão e 3E. Como vocês podem ver, esse arredondamento fez com que meu valor ficasse um pouco acima de 0.2. No caso, o número aqui que nós calculamos na etapa anterior foi este. E fazendo a conversão rigorosa para decimal, daria este valor aqui. Gera um erro de 12,9 vezes 10 a menos 9. Dando que a precisão do tipo float em C é até 10 a menos 7. Caso eu apenas mexesse um único bit, caso para menos ou para mais, eu não conseguiria o valor 0.2. Então, chegamos ao mundo da aritmética de precisão finita. No mundo contínuo, entre dois números reais sempre existirá um terceiro. Mas aqui, não. Cada número possui um vizinho imediatamente superior e inferior, situando, claro, os extremos. Então, nossa capacidade de representar com precisão vai até certo limite. Vamos ver o que acontece. Por exemplo, vou fazer a representação de 0.2. Só apenas imprimir 0.2. Declarei uma variável 0.2, vou apenas imprimi-la. Tá, sem problemas. Agora vou aumentar o número de casas decimais que eu posso ver. 8 casas. Nenhuma alteração ainda. 10 casas. Opa, já me apareceu o valor de arredondamento aqui. Vamos lá, 12 casas. Veja, estou me aproximando daquele valor calculado segundo a forma. Só que realmente eu não precisei aumentar o número de casas decimais para dar aquele problema de arredondamento em 20 mais 0.2. Então vamos ver o que acontece depois dessa conta. Vamos realizar essa conta binariamente. Então, o primeiro passo, eu converto os números para suas versões em binário. E tal como o cálculo com números decimais, eu preciso emparelhar os expoentes aqui que estão potências diferentes. No caso, então, esse menor vai ser promovido ao maior. Eu teria que andar 7 casas para a esquerda. Realmente fiz esse processo. E aqui novamente ocorreu um arredondamento. Esse número aqui terminaria em 1, ao andar 7 casas à esquerda, mas também já possuir valores começando em 1 aqui à direita, foi promovido a 10 e ocorreu um vai 1. Fazendo a soma, eu obtenho a representação de 20.2 em binário. Óbvio, por causa desse
arredondamento, o número é um pouco maior que o 20.2 na matemática. E meu erro aumentou de ordem de grandeza de 10 a menos 9 para 10 a menos 7. Isso já resultaria aquele 20.20001. Formas de mitigar esses erros, uma delas é utilizar a maior precisão possível. No caso do meu programa original, se eu, em vez de double, de float, utilizasse double para variáveis, minha precisão subiria aqui. Aparentemente eles não apareceram. Não quer dizer que erros redondamente não ocorram com double ou com low double. Isso também ocorre, só que precisa de um maior acúmulo de operações para que comecem a ficar significativos. E outra preocupação que eu devo ter é agrupar durante os cálculos variáveis de ordem de grandeza parecida, pelo menos inicialmente, durante o processamento, para evitar aqueles erros que ocorrem pelo acerto dos expoentes. Bom, senhores, espero que tenham compreendido. Se houver um erro de contas que esteja realmente pressão da quinta, sexta, sétima casa decimal, não se estranhe. Isso se deve a uma limitação da nossa aritmética de precisão finita. Um abraço a todos. Compartilhe, comente, deixe seu like e até a próxima.